Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria nós estarmos juntos, né? Casa do Senhor. Deus tem nos dado esta rica oportunidade que o Senhor nos concede todos os dias, e mais um dia, né? Na qual nós nos propomos, né, irmãos, a compreender melhor a palavra de Deus, compreender melhor como que Deus estabelece, né, as suas verdades, né, para a sua igreja. Então hoje nós, como o pastor estava falando, nós iremos fazer uma aula para os irmãos aqui sobre o governo eclesiástico, né, como que isso funciona, o que é isso, né, como que nós vemos isso na Bíblia, como que isso é aplicado na igreja, como que a igreja exerce as suas funções, como que os direitos que ela tem, os deveres que ela tem. Isso tudo está dentro dessa ideia, né, de governo eclesiástico, né? O governo da eclésia, igreja, né? Então, o governo da igreja. Obviamente, né, nós não tiramos isso da nossa própria cabeça, né, irmãos? Tiramos isso da Constituição Federal. Claro que não, né, irmãos? Da Bíblia, que de fato é a nossa Constituição, mas celestial. Nós tiramos isso da palavra de Deus, né? Então, tipo assim, tudo que nós observamos, irmãos, dentro da igreja tem que ser aquilo que nós enxergamos na palavra de Deus, aquilo que nós enxergamos na Bíblia, para então a gente tomar como verdade para nós, tá bom? Vamos partir sempre desse princípio, porque senão, irmãos, qualquer coisa é verdade, e quando tudo é verdade, nada é verdade, né? Se tudo é verdade, nada é verdade. Então, nós partimos, inicialmente, esse é o nosso patamar, né? De início, essa é a nossa plataforma, a palavra de Deus, a Escritura, e tudo que nós entendemos como cristão deve agir, como cristianismo está inserido, né, na palavra de Deus, escrito na Escritura, dada por Deus. Então, nós iremos hoje falar sobre o modelo de governo eclesiástico, qual é o modelo que nós adotamos, como que alguns pensamentos acontecem no mundo cristão e qual a nossa postura. Pensei em abrir um texto aqui, mas vamos orar antes. Agradecer ao Senhor por este momento, vamos compreender a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, queremos te agradecer por tua graça e bondade. Vamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade mais esta manhã. Obrigado a Deus, porque o Senhor não nos tem deixado, Deus, sem direção, sem conselho, sem verdades, ó Deus, bem estabelecidas para que nós venhamos seguir. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a compreender isso, ó Deus, apesar das nossas falhas, fraquezas, ó Deus, debilidades, mas o Senhor tem nos guiado. Pedimos ao Senhor que o Senhor, mais uma vez, ajude-nos, ó Deus, a compreender as verdades do Senhor, da Escritura, e que nosso coração venha se submeter, Senhor, a essas verdades. Assim nos guie, Pai, para a glória e para o louvor do Teu nome. Irmãos, Paulo falou que a igreja ela é a multiforme sabedoria de Deus. Então, dentro da igreja, nós entendemos que ela é o agente pelo qual Deus age neste mundo, né? Quando nós nos tornamos cristãos, nós somos inseridos nessa igreja, que é este corpo de pessoas, que é o corpo de Cristo, e quando nós nos agregamos a este corpo, nós estamos dizendo para o mundo, dizendo uns para os outros, nós pertencemos ao Senhor, que nós somos parte agora da família de Deus e que pertencemos a um grupo que tem regras específicas, que tem leis específicas, que tem mandamentos específicos, e todos eles dados por Cristo, lembrando nós que Jesus estabelece a sua igreja quando ali chama os apóstolos, né? E ele fala que, né, sobre esta pedra eu vou erguer a minha igreja, vou fundamentar a minha igreja, que é o próprio Cristo, como muitos teólogos entendem, que Jesus estava se referindo a Ele mesmo. Ele estabeleceu a igreja dele baseada
no próprio Cristo, né? Baseado naquilo que Cristo estabeleceu para aquele povo que agora vai segui-lo, né? Não só simplesmente baseado em aquilo que os homens entendem como verdade, mas naquilo que Cristo demonstrou para esses homens, aquilo que é a verdade, que foi os apóstolos. Por isso que nós estamos fundamentados no quê? Na doutrina dos profetas, dos apóstolos, porque Deus deu este ensino, essa instrução a eles, e nós somos trazidos a esta base que foi dada por Cristo aos apóstolos. Dito isso, irmãos, nós entendemos do governo eclesiástico dado a nós mediante a palavra de Deus, e há vários tipos, né, modelos de governo eclesiástico. Mas a nossa intenção hoje é compreender um pouco, irmãos, alguns, né, diferentes modelos de governo da igreja e explicar porque é que nós adotamos, né, nós vamos falar mais sobre isso, congregacionalismo equilibrado, bem como as suas implicações práticas. Então, esse é o nosso objetivo, compreender quais são os modelos, qual é o nosso modelo, explicar como que o nosso modelo funciona, que é o congregacionalismo equilibrado. Congregacionalismo vem da palavra congregação, é o que nós somos aqui, somos uma congregação de pessoas. Então, esse é o nosso objetivo hoje. E aí, irmãos, existem alguns tipos de governos, né, que alguns teólogos entendem, alguns estudiosos entendem, alguns pastores entendem que existem. Por exemplo, um deles, e a gente, deixa eu só me achar aqui, peraí. E aí, irmãos, nós podemos dividir esses modelos da seguinte maneira. Tem um governo que é supralocal, que é esses governos supralocal, que seria o quê? O erastiano, episcopal e presbiteriano. E o que é que esse erastiano diz? Esse erastiano, ele é um governo que é governado pelo Estado. A igreja da Inglaterra é desta maneira, irmãos. Uma igreja que ela é influenciada e governada pelo Estado. Tem um segundo tipo, que isso é um governo, tá, irmãos? Não um governo local aqui, mas um governo que está acima, que comanda várias igrejas, tá? O episcopal. O episcopal você vai ver, vai ter arcebispo, bispo primaz, e você vai ter o Papa, que seria o maior exemplo desse tipo de governo supralocal. Exemplo aí que o Papa, ele está lá na sua igreja e ele governa o quê? Várias igrejas mundo afora, né? Então, aquilo que sai do papado é estabelecido para as outras congregações, tá? E o presbiteriano, que são conselhos, presbitérios, sínodos e supremo concílio. Então, você vai ter um conselho, que vai ser um grupo de homens, né, pastores, presbíteros, que vão governar estas igrejas, tá bom? Na igreja presbiteriana, já diz o nome, né, presbiteriana, você vai ter lá também esse presbitério, você vai ter o sínodo, você vai ter o supremo concílio. O supremo concílio é o que, de maneira mais geral, o que é decidido aqui em cima é ramificado para as outras congregações, tá bom? Então, você vai ter esse tipo de governo que é supralocal, ele comanda várias igrejas, irmãos. Alguns irmãos aqui, como que eu vim, da Assembleia de Deus, você vê que tem uma igreja sede, e essa igreja sede, muitas das vezes, estabelece o que as congregações basicamente vão fazer. Apesar que, dentro da Assembleia de Deus, já ali está bem estabelecido, né? Que tipo de governo que quais são as doutrinas ali estabelecidas. Então, esta igreja maior, com um grupo de homens, presbíteros, pastores, dão as ordens, vamos colocar assim, tá? Estabelece os regimentos, as leis para aquela igreja e são passadas para essas outras igrejas. E aí você vai ter, irmão, um tipo de governo local, tá bom? Tipo de governo local. Falei agora dos governos que comandam várias igrejas, tá? Agora, o tipo de governo local. Você vai ter um tipo de governo que é chamado de pastoral. Esse não é um termo que é muito conhecido aí, mas o professor Vinícius, que ele deu aula na Charles Spurgeon lá, ele cunhou esse nome aí, pastoral, que seria um tipo, irmãos, ou um pastor comanda a igreja local,
ou alguns pastores comandam essa igreja local. Ele toma decisões como doutrina, é o pastor que toma a decisão. Quem vai entrar para a igreja ou não entrar é o próprio pastor que decide. A disciplina de crentes que vão sair da igreja ou vão ingressar na igreja, o pastor também decide. Quem tem a palavra final nesse tipo de governo é o pastor, tá bom? Ou os pastores dessa igreja. E eu estou falando de uma igreja local, como se fosse a nossa aqui, tá bom? Só para os irmãos entenderem. Uma igreja específica, sozinha, tomando as suas decisões. E aí depois você vai ter o governo, um tipo de governo local também, que é o congregacional, tá? E aí você vai ter que essa própria igreja, essa própria congregação, por si só, toma suas próprias decisões, junto desses irmãos, que é este colegiado de membros, todos os membros daquela igreja vão tomar as suas decisões. E eu vou explicar isso mais para frente, como que isso vai funcionar entre a liderança e entre a congregação. Tá bom? Antes disso, irmãos, a gente vê isso aí. Existe também um tipo, irmãos, que é uma igreja que se denomina sem governo. A igreja local que se denomina sem governo, não tem governo ali. E como que ela se apresenta? Ela se apresenta como uma igreja muito carismática, no sentido de carisma, né? No sentido de dom. Ela é regida pelos dons. E são conhecidos, irmãos, alguns desses que entendem, né, como sem governo, os darbatistas e os quakers. E é uma questão de princípio para esses dois grupos, tá, irmãos? Os quakers e os darbatistas. A rejeição de todo e qualquer governo eclesiástico. Esse tipo de governo exclui os outros governos. Segundo eles, toda formação externa da igreja necessariamente degenera e leva a resultados que contrariam o espírito do cristianismo, pois exalta o elemento humano em detrimento do divino. Todo governo da igreja negligencia os carismas dados por Deus e os substitui por ofícios instituídos pelo homem e, consequentemente, oferece à igreja a casca do conhecimento humano em vez das comunicações vitais do Espírito Santo. Daí, esse tipo de gente pensa, tá? Eles consideram não apenas desnecessário, mas decididamente pecaminoso organizar a igreja visível. Essa é a teologia sistemática, irmãos, do Luiz Berkhoff, tá bom? Ele escreve sobre isso. Eles entendem, irmãos, então, que se você coloca algum tipo de organização, se você coloca algum tipo de liderança, se você organiza essa igreja de maneira visível, é considerado pecaminoso, como se você estivesse vetando as ações do Espírito Santo, dos dons dados aos membros, e aí, por consequência, não tem um governo muito claro, tá bom? Ou, de forma geral, não tem um governo, né? Isso, irmãos, nós conseguimos enxergar isso na palavra de Deus? Conseguimos olhar para isso e ver que é assim que a Bíblia nos recomenda? Não é dessa maneira que nós observamos a palavra de Deus. Nós vemos claramente que a palavra de Deus dá ordenamento à igreja também. Cristo já inicia dessa maneira, depois os apóstolos iniciam assim, a gente vai ver os textos mais para frente, para ficar mais claro. O próprio Paulo fala que o fato de você ter lá pastores, mestres, você ter apóstolos, você ter estes homens que exercem esse tipo de função, já demonstra que existe ali o quê? Uma estrutura. Você vê que existe uma estrutura de governo que é exercida sobre aquela igreja. Então, isso também é um dom de Deus. O fato da igreja ter uma organização, ter liderança, também é um dom de Deus. Logo, esse tipo de governo não faz sentido, irmãos, biblicamente. O governo pastoral, como comentei, o pastor ou colégio pastoral eleito pela igreja ou por outros pastores decide questões de doutrina e disciplina. Os argumentos deles: autoridade pastoral e independência das igrejas. Eles falam, irmãos, que em Atos 14, 23 é o voto de Paulo e Barnabé que está sendo considerado, não o da congregação. Um exemplo disso, quem segue esse tipo de governo local, chamado de pastoral,
né, a igreja do John MacArthur. Tá? Na igreja local dele, ele entende assim, que os pastores é o que tomam essas decisões, e não a sua congregação. Tá bom? E aí, irmãos, nós vamos falar sobre o governo congregacional, que é a qual nós observamos que é mais coerente biblicamente. O governo congregacional, já diz o nome, né? Vem de congregação e do conjunto desse grupo de pessoas que entendem que é assim que Deus deve governar a igreja. Congregacional. Para esse grupo, irmãos, a igreja local é a unidade básica. E nenhum ministro ou denominação exerce autoridade sobre ela. Todas as decisões são tomadas por toda a igreja. E o pastor ou os presbíteros e diáconos se encontram no mesmo plano que os demais membros. Tá bom? Para os congregacionalistas, Cristo é o único cabeça da igreja. E os primeiros batistas lutaram em favor, né, os congregacionalistas lutaram em favor do que chamam de os direitos soberanos do Redentor sobre toda a comunidade. Então a ideia é o seguinte: Cristo, irmãos, em cada igreja local é o Senhor daquela igreja, é Ele que governa, e Ele estabeleceu o seu poder, né, para aquela igreja local tomar as suas próprias decisões como entende. Né? Um exemplo para os irmãos, para ficar um pouquinho mais claro aqui, para não ficar massivo, irmãos. Por exemplo, como que, vamos dar um exemplo aqui, a convenção da qual nós saímos. Como que ela vai tomar decisões, irmãos, por nós, se só nós sabemos quais os problemas que nós enfrentamos aqui realmente? Se tem um problema entre nós aqui, e nós observamos como igreja local, como membros um dos outros, e observamos que há um problema de um irmão, ou algum tipo de dificuldade que há entre nós, quem é que vai ter que resolver? É nós que teremos que resolver, porque nós compreendemos claramente qual é o problema, e uma igreja que está de fora não consegue ver esse problema de forma muito clara, e só nós, com a visão muito mais clara, conseguiremos decidir pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, pela palavra dEle, dizendo o que é certo e o que é errado para a nossa congregação aqui. Entendemos que Cristo está nesse governo, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Para estes irmãos, a igreja local é independente, tá? E esse princípio de governo foi, às vezes, irmãos, chamado de a ordem congregacional das igrejas. Ainda que, na prática, os congregacionais cooperam com outras igrejas. Isso não quer dizer, irmãos, apesar de nós somos igrejas independentes, não vamos cooperar com outras igrejas também, tá bom? Geralmente, da mesma fé e ordem, claramente, né? Em áreas de interesse comum, como missões e educação. Como Ernest Kervan destaca, eles acreditam na competência da congregação local para governar os próprios assuntos, mas isso não deve ser equiparado ao conceito humanístico da democracia. Tá? Não é algo simplesmente democrático, simplesmente porque nós votamos aqui, todo mundo tem um poder de voto, e vai ser algo simplesmente democrático, como nós vemos na sociedade. Acontece, irmãos, que muitas das vezes a igreja é influenciada pelaquilo que a cultura traz para a gente. Isso é um problema também. Tá? Por exemplo, surgiu a ideia da democracia nas sociedades. Né? E a igreja, será que a igreja só tomou esse conceito e trouxe para dentro do seu tipo de governo? Ou foi porque a igreja não enxergou claramente como a Bíblia se estabelecia daquela maneira, e nós não vimos isso, e tomávamos outras decisões, deixávamos que o Estado tomava a decisão, criávamos sínodos, concílios gigantescos, em que tomavam-se decisões sobre a igreja local? Será que não foi um erro da própria igreja observar dessa maneira? Ou a própria aquela congregação observar seus próprios problemas, enxergar e ver para onde deveria seguir biblicamente? Então, para eles, irmãos, a democracia é um conceito que não faz justiça ao real significado do que é o governo congregacional. Tá? A posição, então, irmãos, defende que em cada assembleia local, a igreja deve ser governada pela voz de quem? Do Espírito Santo no coração dos seus membros. A posição congregacional, entende, então, reconhece que Cristo governa a igreja por meio da
igreja, que Cristo governa a igreja por meio da igreja. E aí, irmãos, essa está na teologia sistemática do Frank Ferreira, do Alan Miatti. Então, irmãos, a igreja congregacional entende que Cristo está governando ela, e por meio da palavra dele, e por meio do Espírito Santo, no coração de cada cristão, a igreja é governada por Cristo. E isso não é democracia, isso é, na verdade, teocracia, né? O próprio Deus está governando a sua igreja. Nós chamamos isso de congregacionalismo, tá bom? E como, irmãos, nós adotamos, qual modelo nós adotamos? Os irmãos querem pensar aí, qual é o modelo que nós adotamos como governo da nossa igreja aqui? Os irmãos querem pensar, querem chutar, qual que seria melhor? Este modelo congregacional, tá? Porque a gente enxerga que ele é mais bíblico, que ele é mais coerente com a Escritura. Nós optamos, então, irmãos, pelo congregacionalismo, o quê? Equilibrado. Porque a gente pode levantar o questionamento da seguinte maneira: será que os presbíteros da liderança têm uma liderança real, uma autoridade real sobre a igreja? Se todos, de algum modo, têm poder de voto, quando a gente chegar, acho que o irmão Sérgio que vai explicar isso, sobre a disciplina bíblica, quem entra na igreja, quem sai da igreja, é a igreja inteira que vota, tá? Aí nós poderíamos pensar, será que esse tipo é um tipo que exclui a autoridade pastoral dos presbíteros? Então, podemos cair neste erro, tá? Mas a Bíblia mostra para a gente que existe um equilíbrio entre o que a igreja decide e o que a liderança também decide junto com a igreja, tá? Então, a gente optou, irmãos, pelo congregacionalismo equilibrado, tá? E cunhado isso aí, foi cunhado esse termo, né, por Mark Dever com a igreja dos Estados Unidos. Em que, irmãos, a igreja tem a palavra final, o voto final, mas os presbíteros / pastores aqui realmente exercem o que, irmãos? A liderança, tá bom? Nesse modelo, a congregação funciona, irmãos, mais restringindo, e eu vou explicar isso mais para frente um pouquinho, quando a decisão da liderança não é saudável do que opinado em cada detalhe, do que opinando em cada detalhe. Então, é assim que funciona. O presbitério, irmãos, vai lidar com questões complexas e mais difíceis e vai trazer para a igreja, tá? Então, a igreja não vai ficar tentando dar em cada detalhe a sua opinião, mas ela vai ter o poder de voto para dizer, concordamos com isso ou não concordamos com isso, tá? O Novo Testamento, irmãos, não descreve o quê? Uma democracia absoluta. Não é simplesmente aquele corpo de membros daquela igreja que simplesmente vai votar por qualquer coisa. Ou, por exemplo, vamos ter que, irmãos, pintar a parede. Vamos supor que tivéssemos que levantar, irmãos, cada voto de cada pessoa aqui. Vamos ter que trocar o bebedouro. Tivesse que votar cada decisão aqui que influencia a vida dos irmãos. Não faria sentido também ter liderança. Então, esse tipo de democracia absoluta não é apresentado na Escritura. Demonstra-se na Escritura uma liderança também que dá o norte para aquela igreja, onde absolutamente tudo tem que passar pelo debate e envio da congregação. Meu pai conta um caso de que ele foi fazer uma placa indeterminada, eu acho que é a igreja casa de oração, né? E que lá acho que só tem um presbitério, não sei como é que funciona, só tem uns presbíteros, mas a igreja toma as decisões, né? E aí, para tomar a decisão, para fazer uma placa, não conseguia fazer. Reunião após reunião, reunião após reunião, e não chegava a uma conclusão. Então, você precisa ter um equilíbrio entre aquilo que a liderança decide e aquilo que a igreja também concorda com a liderança. Tá bom? A autoridade congregacional é uma autoridade, irmãos, majoritariamente de embargo. Um exemplo aqui que o Mark Dever dá, tá? É o exemplo do carro.
os presbíteros, irmãos, os pastores, estão na direção do carro, no volante, né? E a congregação está onde? Com a mão no freio de mão. A igreja, então, tem o poder de barrar alguma coisa, tá? Exemplo lá, nessa igreja, por exemplo, casos como divórcio e recasamento, ou orçamento da igreja, ou eleição de novos pastores. Os presbíteros e os pastores vão discutir sobre esse assunto biblicamente, e parece que lá na igreja do Mark Dev, igual eu, o pastor e o Sérgio reunimos aqui alguns meses conversando sobre esses assuntos, eles lá, vamos supor, vai tratar sobre um determinado assunto mais difícil, mais complexo. O que eles fazem? Juntam lá todos os presbíteros e pastores lá, presbíteros / pastores, que é a mesma coisa, a gente vai falar isso mais para frente, e vão estudar sobre aquele, pega um livro, estuda sobre aquele assunto, estuda, chegar a uma conclusão final. Chega para a igreja, no determinado dia, e diz: irmãos, é essa a decisão que nós chegamos. Escreve tudo certinho, deixa tudo escrito bonitinho e passa para a igreja. A igreja vai votar se concorda, se sim ou que não. Então, eles entendem, irmãos, que cada um dos irmãos, membros, tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir a consciência dos irmãos pela palavra de Deus, e os irmãos vão votar, através do Espírito Santo, nessa decisão que essa igreja junta, decide fazer essas coisas. Então, não é só a igreja e nem é só a liderança. É um conjunto disso. Vou te falar, Pamela. Então, é isso. Mas eu vou comentar isso mais para frente um pouquinho, porque senão essas partes são meio polêmicazinhas, mas a gente vai deixar isso mais para o finalzinho. Tá bom? Então, irmãos, por exemplo aqui, a igreja, os presbíteros estão lá, os pastores estão lá na direção do automóvel, guiando a igreja, não é isso? Não é isso que acontece aqui, irmãos? O pastor vem e ensina nas quartas-feiras, os irmãos vêm aqui e ensinam, prega nos domingos. Então, está dando o quê? O norte da igreja, o ensino da igreja. Então, a igreja está sendo guiada pelo presbitério, né? Ou pelos pastores / presbíteros aí da igreja, ensinando a igreja. Se houver algum ensino estranho, irmãos, que os irmãos acharam muito estranho este ensino, o que a igreja deve fazer? A igreja deve se opor a esse ensino errado. Por exemplo, vamos supor que adentrasse um de nós aqui, ou tivesse uma loucura na cabeça, um novo presbítero entrasse e começasse a ensinar, irmãos, que Cristo não é Deus, que Cristo só existe Deus Pai, por exemplo, né, e que Cristo não é Deus, ou que Cristo não veio realmente em carne e morreu por nós, exemplo disso. Qual é o papel da igreja? Opa, este ensino é estranho. Esse ensino não corresponde ao ensino do Evangelho. A igreja tem, irmãos, então, a responsabilidade de frear esse tipo de ensino, dizer: opa, está errado isso aí. Tá bom? Então, a igreja olhando, dentro desse mesmo carro, né, os presbíteros guiando, e a igreja podendo puxar o freio de mão e dizer: isso está errado, isso não pode acontecer. Então, nós todos juntos tomamos as decisões em conjunto. Então, irmãos, é basicamente essa ideia do congregacionalismo equilibrado, ou congregacional equilibrado. E aí, irmãos, nós podemos então pensar sobre como que vai ser a autoridade real dos presbíteros sobre a congregação. É dessa maneira, tá bom, irmãos? Nós estudamos profundamente um assunto, nós vamos entender mais como as coisas devem ser e passar para a igreja, tá bom? E chegarmos como nós fizemos aqui, estudamos, estamos passando para a igreja, e a igreja também vai concordar com isso, sim ou não. Então, os presbíteros têm o quê, irmãos? Uma autoridade real, verdadeira. Eles estão decidindo as coisas, eles estão dando norte para a igreja. Vamos fazer a placa, vamos forrar aqui a igreja. Irmãos, decidimos que vamos forrar a igreja desta maneira, assim, assim, assim. Chega para a igreja e diz: igreja, o que os irmãos acham disso? Os irmãos vão votar, dizendo sim ou não. Então, os presbíteros têm uma autoridade real sobre aquilo. Tá bom? Porque qual é o ataque que se faz a esse tipo de governo? Que a liderança não tem governo nenhum.
Se todo mundo tem opinião, se todo mundo dá opinião, logo o presbitério não teria nenhum governo, nenhuma autoridade. Só que, irmãos, a Bíblia mostra claramente, nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, que você vê as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A igreja tomando decisões juntamente com o presbitério, juntamente com a liderança. A decisão final, irmãos, a decisão final fica na mão da congregação. A decisão final vai ficar na mão da congregação. Um exemplo, irmãos. Deus nos guarde de acontecer isso aqui. Algum irmão cometeu um crime grave aí, um pecado grave. A igreja vai ter que olhar para esse irmão, dizer se esse irmão não se arrependeu, se esse irmão não quer voltar atrás. E aí nós vamos ter mais explicação sobre isso, tá? Se não tem... Estou falando sobre a disciplina aqui, né? O exemplo. Abra aí, Sérgio, Mateus 18, porque aí a gente vai começar a mostrar os textos, vai ficar um pouco mais claro agora. Um exemplo de quem tem a palavra final é Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18. Tá ajustando lá. Nós vemos, irmãos, eu vou... Isso, dizer... 15 a 17. Esse texto, irmãos, vai ser mais explicado depois, acho que o evangelista Sérgio vai explicar sobre a disciplina bíblica, mais para frente, mais nas outras lições, mas só para os irmãos terem uma clareza do que a autoridade que a igreja tem, tá? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada, e se não as escutar, agora olha lá, dize-o à igreja. Deixa eu passar, Sérgio. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui nesse texto? Cristo estabelecendo. E olha que interessante, irmãos. Lembra que o modelo congregacional, ele pensa que, ele entende que Cristo é o governante ali daquela igreja local. É Cristo que está estabelecendo isso aqui, irmãos, para os discípulos. Logo para os apóstolos ali, logo no início da igreja. Então, Cristo está dando esta autoridade para a igreja decidir sobre questões aqui, que acontecem aqui neste mundo, quanto à relação que a igreja tem, né, com as pessoas, com o mundo, com a sociedade e tudo mais. Então, vai acontecer o seguinte, o irmão pecou, você chega até esse irmão e exorta esse irmão não se arrependeu, chama 2 ou 3 testemunhas, chama esse irmão ao arrependimento, esse irmão não se arrependeu, não quer mudar de vida, ele acha que está certo naquilo que ele está fazendo. O que é que você vai fazer? Você vai levar a igreja. Vai levar a igreja. Aí, irmão, se ele não escutar a igreja, o que a igreja faz? Considera-o como um gentio e publicano. O que era o gentio publicano naquela época dos judeus ali? Pessoas que não faziam parte da família, vamos colocar assim, dos hebreus, da família de Abraão, descendente de Abraão. Era considerado como gentio, que não era da raça dos judeus, e publicanos, que era considerado como pecadores, como uma raça espúria. Então, irmãos, era expulso é considerado como uma pessoa que está fora da igreja. Por quê? Porque ele não vive segundo os padrões da igreja, que a igreja estabeleceu. Tá bom? Então, o que a igreja tem aqui, irmãos? Um poder de dizer, você não faz parte dessa igreja, não. Você não quer viver como a palavra de Deus ordena que você viva. E isso, irmãos, não é só simplesmente que a pessoa pecou, vai ser expulso, não é nesse sentido, não. É no sentido de uma pessoa que não quer, ela só quer viver no pecado. Para ela não importa, ela acha que daquele jeito que ela está vivendo está tudo certo.
Entendeu? E aí a igreja vai mostrar para ela, você está errado. Tem casos, irmãos, de chegar neste caso assim, o pastor Granconato tem um caso na igreja dele, o pastor e o Sérgio já sabem desse caso, foi até o Sérgio que trouxe para a gente, que levaram um irmão nessa situação, e a igreja inteira exortou esse irmão. E aí esse irmão chegou o quê? Ao arrependimento, chorou na frente de todo mundo, disse que foi muito triste ao mesmo tempo, só que se arrependeu, irmãos, e aquele irmão voltou para a igreja. Então nós vemos nesse texto o poder, irmãos, que a igreja tem como uma igreja congregacional, como uma congregação tem autoridade para dizer, irmãos, as coisas estabelecidas por Cristo. Vai para o 19, Sérgio. Aqui, o 18 ali. Jesus continua. Vai para o 17 um pouquinho, volta um pouquinho. Aí ele falou assim, Jesus falou, em verdade vos digo que tudo que... Olha essa parte desse texto, irmãos, que é muito interessante. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Mais um, Sérgio. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que a igreja está fazendo, irmãos? Olha isso. Ligando e desligando aquilo que Deus estabeleceu no céu. Isso é uma responsabilidade muito grande, irmãos. E a gente tem que ficar temeroso quanto a isso. Como assim? A igreja, irmãos, ela é o farol de Deus neste mundo. Ela diz os ditames e as regras deste mundo. É por isso que a igreja ela é a luz do mundo e o sal da terra por esses motivos. Ela que dá o norte. Todo mundo sabe, você vai conversar com o IPE, rapaz, se eu for para a igreja, eu não vou poder fazer aquilo, eu não vou poder fazer aquilo outro, eu não vou poder viver nesses comportamentos. Por quê? Porque a igreja faz o quê? Ela liga e desliga as coisas, irmãos. Vamos colocar assim. É nesse sentido, tá, esse texto, tá, irmãos? Vamos supor, eu lembro que eu e a Ariane, uma vez, na antiga igreja da Ariane, uma irmã chegou para a gente, quando a gente estava namorando, Estava namorando, né, eu acho já. E aí ela, na casa dela lá, fez a gente orar, sei lá o que, ela citou esse texto. Né, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. No sentido de que eu e a Ariane concordamos que vamos namorar, então Deus está dando ok. Mas não é nesse sentido que Deus está falando aqui esse texto. O texto está dizendo o quê? Aquele pecador que não se arrependeu, a igreja, pode desligar ou ligar. A igreja tem essa autoridade de dizer isto. Só que, irmãos, então, Mateus 18 mostra o quê? Um instrumento legal que a igreja tem como autoridade, como congregação, para exercer seu poder outorgado por Cristo. Cristo deu esse poder à igreja. Tal poder apresenta, irmãos, a força que a igreja tem para evidenciar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Né? E aí ela faz o quê? Então, se você compreende isso corretamente, irmãos, a igreja é a representante na terra daquilo que o céu considera sobre aquele indivíduo. Essa questão de ligar na terra é ligado no céu, é a igreja considerando o que Deus estabeleceu no céu, na sua palavra, pelo seu Santo Espírito, a igreja concorda também, ela liga de acordo com o que Deus liga no céu. Tá? E aí considera o gentio publicano. E aí, irmãos, vai para o 19, Sérgio. Aí Jesus continua. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Vai para o 20, vê se é o 20 mesmo. Aí ele fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, irmãos, essa autoridade dada por Cristo, Cristo, pode ser 3 pessoas, tá, irmãos? Pode ser uma igreja minúscula, mas Cristo está lá dizendo que aquilo que a igreja está concordando, aquilo que aquele corpo, que aquela congregação está concordando, é, sim, válido por Deus. Tá bom? Então a igreja, irmãos, é governada pelos padrões da palavra de Deus dados por Cristo. Aí nós podemos chegar à conclusão, irmãos, que a igreja, ela é imatura para tomar decisões? Pode haver erros? Pode haver. Os homens são pecadores. Tá? Então, cabe também à liderança dar o norte para as coisas. Né? Pode direcionar a igreja para as coisas corretas, segundo a palavra de Deus. Tá bom? Por isso que é muito importante nós compreendermos muito bem a palavra do Senhor. Mas, irmãos, pensando sobre se a igreja é imatura ou não para tomar decisões. Vai
Sérgio, coloca em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e 5. 1 Coríntios. Primeira Coríntios 1, 4 e 5. Sempre dou graças a Deus, ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra, e em todo conhecimento. Irmãos, uma das igrejas, se você olhar para a Bíblia, qual é a igreja mais problemática que Paulo ou os apóstolos escreve? Qual é a igreja? A igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios. Volta no versículo 4, rapidinho, Sérgio. E olha o que Paulo está falando sobre essa igreja de Coríntios, que era cheia de problema. Tinha gente, irmãos, que estava se deitando com a própria madrasta. Tinha conflitos internos, pessoas estavam jogando um ao outro na justiça, tá, entre irmãos. Havia problemas de ordem, que tinha membros querendo parecer melhor do que os outros por conta dos usos dos dons. Então, na igreja cheia de problemas, cheia de problemas. Olha o que Paulo fala sobre ela. Sempre dou graças a Deus, graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Primeiro foi dada a graça a Ele. Segundo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Essa igreja, apesar de ser problemática, tinha toda a verdade de Deus, toda a palavra de Deus e todo o conhecimento. O Espírito Santo estava no coração dos irmãos, guiando esses irmãos. Vai agora, Sérgio, em 1 Coríntios 6, 2 a 4. 1 Coríntios 6, 2 a 4. Não sabeis vós, irmãos, que os santos hão de julgar o mundo? Olha isso. Vai para frente, Sérgio. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Pode ir. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, para vos envergonhar, o digo. Pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, versículo 6, mas o irmão vai a juízo com o irmão e este perante fiéis. A ideia aqui que eu quero trazer não é sobre o julgamento que entre eles estavam fazendo e que Paulo, assim, levante alguém entre vocês para julgar entre os fiéis. Poxa, por que Paulo faz isso? Vocês irão julgar os anjos, vocês irão julgar o mundo. Olha isso, irmãos. Nós podemos pensar, poxa, mas a igreja é imatura, ela não tem como julgar as coisas. Nós vamos julgar, irmãos, o mundo. Nós vamos julgar os anjos. É isso que Paulo está dizendo. Esses irmãos têm toda a capacidade, porque têm todo o conhecimento da verdade dado pela graça de Cristo e têm todo o conhecimento da palavra de Deus. E eles também, Deus deu uma autoridade a eles, que eles vão julgar o mundo e vão julgar os próprios anjos. Então, essa autoridade, irmãos, aí Paulo está falando lá, ó, se vocês vão julgar essas coisas, as coisas mínimas também vocês não vão julgar? Logo, irmãos, a congregação, observando os problemas, irmãos, que detém dentro dela, ela por si só é governada por Cristo através da sua própria governança, da sua autogovernança entre si. Tá? Salomão falou uma coisa muito interessante, não o nosso Salomão aqui. Ele falou que na multidão dos conselhos está a sabedoria. E se tem um grupo de pessoas, irmãos, que são sábios, são os crentes em Jesus. Porque eles detêm o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque eles têm amor verdadeiro no seu coração. Porque eles não vão julgar. Pode ter um ou outro, irmãos, que vai fazer uma coisa errada aqui e acolá. Mas o corpo, irmãos, é o corpo de Cristo. Nós temos que ter fé nisto. E ter fé naquilo que a palavra de Deus diz para nós fazermos. Tá? Então, nós não podemos ficar com receio ou com medo disso. E outra coisa que o autor dos Hebreus falou, irmãos, que nós temos o quê? O sacerdócio cristão. Pedro falou, né? Então, nós vemos que isso é o quê? Uma competência espiritual de crentes regenerados. Os crentes que servem a Jesus têm esta competência, tá? Tem esta autoridade dado dentro da igreja. Então, irmãos, nós vamos vai dar 10 horas já.
a responsabilidade das igrejas, tá? Alguma pergunta, irmãos? Algum irmão tem algo a perguntar, falar ou comentar? Exatamente. Eu não sei como vai acontecer esse julgamento, o tipo, como vai ser, né? Mas é o que Paulo estabelece ali, né? Fala ali. Então, irmãos, quais são algumas responsabilidades da igreja, como uma igreja... Irmãos, os irmãos entenderam até aqui? Pode falar. Entendi. E você está falando no sentido, vamos supor, que a liderança ali, que é a principal, que é o pastor que ensina, vamos supor, deturpou completamente. E aí vamos supor que até uma parte do próprio presbitério está meio que corrompido. Sim, sim, entendi. Esse é um caso bem peculiar também, né, de acontecer. Assim, eu penso que a igreja deveria se reunir entre os irmãos que são os mais... Os irmãos começaram a observar isso e começarem a, entre os irmãos, conversarem sobre isso. Se é um caso de rebelião da liderança, tá? Se é um caso da rebelião da liderança. Ou uma parte, vamos supor, da liderança está... Não, irmãos, está errado. E aí, esses irmãos que entenderam que as coisas... Vamos supor que seja, irmãos, algo que desvirtuou completamente, tá? Estamos aqui num caso mais exagerado da coisa. Os ensinos estão completamente distorcidos agora. Então, esse grupo de irmãos que entenderam, está errado, vão até uma parte da liderança que ainda está correta, que procura fazer as coisas certas ainda, e vão tentar conversar, dialogar com essa outra liderança que está desvirtuando o que aconteceu nessa igreja. Isso é um caso mais extremo, tá? Eu acho... obviamente que isso acontece, né? Claro que isso já aconteceu na história. Mas, assim, a igreja deve se unir como aquela que compreende a verdade de Deus e ir até o presbitério e falar assim, esse ensino está errado, esse ensino está incoerente. E aí, tem casos, irmãos, aconteceu algo parecido conosco, né? Mais ou menos aqui. Os irmãos que vieram das outras igrejas, tá, irmãos? Estou falando aqui. Que viram que alguns ensinos estavam começando a ficar errados. Né? Algumas coisas estavam... Algumas pessoas viram que não tinha jeito, que a liderança não ia ceder e saíram daquela igreja. Tá? Se for em último caso, vai ter que acontecer isso. Mas se for em um caso, vamos falar em um caso mais normal. Tá? Vou tentar falar um caso mais normal aqui. Aconteceu um certo problema que está meio estranho. Essa pessoa que viu isso, que conseguiu compreender isso, ou este grupo que conseguiu ver, vai até a liderança e fala, vocês estão errados sobre esse ponto. Esse ponto está assim, está assado. Tá bom? Eu acho que essa deve ser a postura da igreja. Como aqueles irmãos bereanos que conferiam o que Paulo falava na Escritura. Sim, sim. Sim. Sim, é isso aí. Mas o Sérgio, meu pai, quer contribuir com alguma coisa aqui agora? Ou por enquanto está?
Entenderam até aqui, irmãos? Deu para... Se está comprovado que o que a liderança vem ensinando está errado, e essa liderança não quer ceder, essa liderança entra no que a Bíblia chama de processo disciplinar. Ela vai ser confrontada pela igreja. Se a liderança que está ensinando uma heresia não escuta a igreja tem o poder de tirar a liderança. Entendeu? Não é só a liderança que tira membro, irmãos. Membros... A pergunta aqui inicial é a seguinte: quem tem a palavra final nas decisões? Em todo modelo de governo de igreja, a congregação participa junto com os pastores. Mas e quando você precisa ter uma palavra final, ter uma decisão final? Isso está na mão de quem? Está na mão da congregação. É por isso que nós vemos muitos problemas em igrejas, por exemplo, com o modelo de governo episcopal, onde o pastor apenas, ou só os pastores, o presbitério tem a palavra final, em que começa a surgir erros por parte da liderança e a igreja não tem o que fazer. Então, aquele membro que não está satisfeito, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir embora, procurar outra igreja. No modelo onde a palavra final está com a congregação, no final das contas, é a congregação quem vai dizer o que vai ser feito. Se a liderança reconheceu o seu erro e voltou atrás, ela é restaurada. Se a liderança não reconheceu o seu erro, ela é retirada do cargo de líder. Ficou claro, irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Deu para entender? Um exemplo aqui, eu acho, não sei se todos os irmãos conhecem, mas creio que boa parte conhece, o pastor Paulo Júnior, a igreja dele, demonstrou algumas, aparentemente, uma postura que não correspondia à igreja. Ele estava tentando ali meio que coagir alguns irmãos a tomarem certas decisões, ele cometeu alguns pecados na liderança, e ele era o pastor principal, o pastor que ensinava, né? O bispo ali que ensinava toda a congregação. E a liderança exortou ele, parece, algumas vezes. Depois chegou ao ponto de que, de fato, ele entendeu que estava errado e disse: então não posso sair. E aí, o pastor Paulo Júnior se retirou da liderança, né? Como pastor principal, como aquele que ensinava. E aí foi colocado outro pastor no lugar. Ele não foi disciplinado, tá, irmãos? Porque ele se arrependeu, ele entendeu que estava errado, né, e enxergou que de fato ele fez, ele confessa isso, só que ele foi para uma outra igreja. Isso não é disciplina, tá? Porque ia ficar muito ruim, que ele tinha muita influência naquela igreja, né? Ele é o fundador da igreja, mas é uma igreja que, olha o nível, irmãos, a igreja que foi e tirou o pastor principal fundador da igreja, tá? Mas com a liderança junto, observando e tomando as decisões. Então, assim, são casos, irmãos, um pouco mais extremos, tá? Mas é interessante a gente falar. Falar, Sérgio? Só isso. Então tá bom. Tá ok, irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Sabe o que, irmãos? Essas discussões, até o pastor e o Sérgio, às vezes a gente acaba indo para coisas que ainda não aconteceu com a gente. A gente não sabe o que fazer ainda. Então, são, sim, casos que a gente, né, tenta ver mais biblicamente o que seria mais coerente fazer. Tá bom? Por isso que é importante os irmãos saberem, pensarem, discutirem, verem, irmãos, assim, no final das contas, irmãos, olha como que é importante, é muita responsabilidade fazer parte de uma igreja, é de alta responsabilidade você fazer parte do corpo de Cristo, né? Porque a igreja precisa ser esse farol para o mundo mesmo, dizendo, somos pertencentes a Cristo, tá? Então, por isso que a gente tem que enxergar a coisa mais biblicamente possível para a gente não cometer erros, né? Ou cometer menos erro possível, né? Porque a gente comete de alguma maneira ou outra. A maioria de nós... Pode falar, Felipe, pode falar, depois eu falo. Ô, Abner, deixa eu fazer uma pergunta, aí você me fala se o meu pensamento está correto. Vamos levar para um caso extremo, só para entender qual seria o poder da igreja de fato. Digamos que toda a liderança esteja corrompida, né? Está ensinando aquilo que a gente acredita que não está de acordo com a palavra de Deus, e a igreja, a gente nitidamente vê que a igreja está incomodada. É natural que se levantem alguns no meio da igreja para meio que liderar esse movimento de irmãos
tem alguma coisa errada acontecendo. A gente precisa tomar uma decisão. A partir do ponto em que nós entendemos que a igreja tem a decisão final, né? Pronto, nós já entendemos que a igreja tem essa decisão final. Então, alguém se levantou, irmãos, tem alguma coisa errada acontecendo, os irmãos não estão pregando aquilo que o Evangelho diz. Então, algumas pessoas vão começar a liderar esse movimento no sentido de reunir os irmãos, vamos colocar aqui na nossa realidade. Vamos dizer que, digamos que a irmã Clarissa está liderando o movimento, ou eu estou liderando esse movimento de, irmãos, está acontecendo alguma coisa. Então a gente vai manda mensagem no WhatsApp de todo mundo, irmãos, vamos se reunir na igreja, tal dia, tal hora, para a gente definir o que a gente vai fazer com a liderança. Aí, beleza, nos reunimos ali, mesmo que a liderança esteja presente ou não, se for o caso, e a gente decida ali que, vamos tirar todo mundo e vamos levantar outro pastor, vamos levantar outro grupo de presbíteros e tal. Seria dessa forma que a igreja teria esse poder e essa palavra final? Digamos que toda a igreja concordasse com o que foi dito ali. Uhum. Aí, então, seria dessa forma que a igreja teria esse poder de decisão final? É assim que funciona? Porque essa pergunta está num caso mais extremo, né? Não é muito nesse sentido que a igreja tem a palavra final. A palavra final seria, vamos supor, vou dar outro exemplo. Um irmão vai se membrar na nossa igreja, vai entrar para a membresia da igreja. Entrou para a igreja, a gente vai analisar, a liderança vai analisar se a pessoa, né, crê em Cristo realmente, qual é a vida da pessoa e tudo mais. Vai chegar para a igreja e dizer, irmãos, essa pessoa, falando de tal, quer entrar para a igreja, tá bom? O que a igreja diz? O que a igreja acha disso? Vai haver a votação. Votando, vai ser a maioria que vai. Então, tipo assim, a liderança vai dar o norte, vai conduzir e a igreja vai dar a palavra final. Pode ter casos que a igreja vai dizer, um exemplo aqui, eu não conheço a vida do Joaquim, mas outro irmão conhece a vida do Joaquim. Irmãos, essa pessoa não é crente de verdade, não. Ele vive com vários problemas lá na família dele, que eu sei e tudo mais. E a igreja vai ser entendeu que não é verdade o que ele está falando para a gente. Que ele não é um genuíno cristão. A igreja vai compreender isso e vai votar não. Então, essa pessoa não vai poder votar. Não é a liderança que vai chegar, fulano de tal, é membro agora. Tá bom? Então, assim, é nesse sentido que a igreja tem a palavra final. Esse sentido que você está dizendo aí é algo muito mais extremo que a igreja... E assim, qual que é o texto que, Sérgio e pastor, que fala que que nós devemos obedecer aos nossos pastores? Hebreus alguma coisa, agora não sei se é 11, se é 10. Acho que é 10, eu estou em 10 aqui, mas não estou achando o versículo. Obedecer aos vossos guias, que vos ensinaram a palavra de Deus. Achou aí? Não, né? Não. É 13. 13, né? 13:17. Por que eu quero citar esse texto também, irmãos? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, assim, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, irmãos? Que nós devemos obedecer aos nossos pastores e sujeitarmos a eles. No modelo congregacional, em qualquer modelo, irmãos, não estou dizendo que as outras igrejas não são cristãs nem nada disso não, tá? É só uma questão de compreensão, tá? A igreja congregacional, a congregação, tem que ter confiança na liderança, tá? Você tem que se submeter a uma liderança que você tenha confiança. Aquelas pessoas são fiéis, pregam a verdade de Deus, vive uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, tá? Então tem que haver uma muita confiança nisso, tá bom? Agora, se está indo para algo muito extremo, cabe à igreja sim puxar o freio de mão
e chegar para uma parte da liderança que está ainda sendo uma liderança coerente com a palavra de Deus, e dizer, está acontecendo uma coisa muito estranha aqui, tá? Está acontecendo algo muito esquisito aqui. E aí, puxar o freio de mão. Esses irmãos que estão tendo esse entendimento. Mas tem que haver também este cuidado, irmãos, de que a liderança foi dada também por Deus, tá bom? A liderança também foi dada por Deus para que ela lidere a igreja. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Não, né? Tem mais não. Assim, sim. Exatamente. Deus levantou a liderança, irmãos, para organizar as coisas, tá? Para dar norte para a igreja, tá bom? Que vai surgindo esses questionamentos mesmo. Mas aqui, vamos tentar ver agora, irmãos, as responsabilidades da igreja. O que a igreja como congregação tem responsabilidade? Um exemplo, escolher os seus oficiais, escolher a sua própria liderança. Abre aí Atos 6, 1 a 7, Sérgio. Atos 6, 1 a 7. Diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Passar. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Vai mais um, Sérgio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mas só até aqui. O que é que os apóstolos falaram, irmãos, para a multidão daqueles cristãos, daqueles crentes daquele início? Escolham entre vocês homens cheios do Espírito Santo, de boa fama, de boa reputação, que vão tomar conta desse negócio, de cuidar das viúvas dos gregos, que elas estavam sendo desprezadas. Se os apóstolos, como os apóstolos estavam sobrecarregados com o ensino da palavra, com a oração, né, não ia conseguir dar conta de fazer isso. Então, a igreja faz o que, irmãos? Escolhe os diáconos. Tá? Então, irmãos, o que acontece? Como que a gente vê isso hoje? É a igreja que vai dizer: poxa, aquele irmão ali é o irmão que serve a igreja, de boa reputação, que ama a palavra de Deus, que está dedicando a palavra de Deus, e a igreja e a liderança vê essa pessoa, escolhe, irmãos, essa pessoa também para fazer parte, poder fazer parte da liderança, e a igreja vai dizer sim ou não. Né? Concordamos que essas pessoas são pessoas adequadas para serem também os nossos líderes. Tá? Que são pessoas que vão ser líderes no na nossa igreja, né? Vai tomar conta da liderança. Então é o papel, irmãos, da igreja. Vai chegar um presbítero, vai ser alguém levado ao presbitério, irmãos. Outra vez, a igreja vai ter que decidir também. Você vê, irmãos, a responsabilidade nossa? A igreja vai observar, a igreja que vai dizer. E é interessante isso, irmãos. Parece ser algo meio problemático, mas isso é muito interessante. Porque se você vai olhar no corpo daquele grupo, poxa, fulano de tal, ele tem dons, ele é uma pessoa, todo mundo vai enxergar isso. Todo mundo vai dizer, opa, este homem é o que deve servir a nossa igreja. Então é o papel e responsabilidade também da igreja, junto com a liderança da igreja, escolher os seus líderes. Tá bom? Sim. A gente, talvez seja, eu particularmente tenho pessoas que eu não tinha certeza, mas
Sim, 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 sim. Sim. Uhum. Eu já vou comentar logo sobre isso então. A decisão, nós decidimos, irmãos, em reunião, que dentro do parecer bíblico, que vai ser assim, vai ser 50% mais um, tá? Essa vai ser a decisão. Se 50% da igreja votou que sim, então essa pessoa vai ingressar à igreja ou outra qualquer decisão, tá? Em decisões mais complexas, o que vai acontecer? Vai ter 2 turnos de votação. Vai ser uma votação, aí deu um certo resultado, foi positivo para aquela pessoa entrar. Aí, estou dando um exemplo, tá? Aí vai ter uma segunda votação, talvez daqui a uma semana, daqui a um mês, não sabemos. A gente pode até, não sei se ficou definido isso, acho que isso não ficou definido não, o tempo. Mas serão em 2 turnos, né? Só que vai ter que ser 50 mais 1, tá? 50% mais 1 da decisão da igreja, para essa pessoa ingressar dentro da igreja. Exemplo, tá? 2 votações em dias diferentes. Tá bom? Vai ser assim. Vai ser contado, vai ser contado, tá? Ou pode ser pela mão levantada, ou pode ser pelo voto aí dentro de uma urna, como é que fala? Voto secreto. Exatamente. Abre aí, Sérgio, rapidinho, 2 Coríntios 2 e 6. 2 Coríntios 2 e 6. Segunda Coríntios 2 e 6. O que Paulo falou? Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Alguns estudiosos entendem, irmãos, que esse feitas por muitos aqui é pela maioria. Este homem aqui está voltando para a congregação, tá? Depois a gente pode até ler esse texto, mas a ideia aqui é que ele foi repreendido, né? E aí Paulo está dizendo, basta somente a repreensão feita por muitos ou pela maioria desses irmãos dessa igreja. Então essa pessoa pode voltar a ingressar na igreja, tá bom? Outra responsabilidade da igreja, irmãos, é exercer a disciplina. Nós já vimos Mateus 18, né? Em 1 Coríntios capítulo 5, 1 a 6. 1 Coríntios 1 a 6. Olha o que Paulo fala, irmão. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal. Pode ir. Que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Pode ir. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Essa aqui, irmãos, até aí tá bom, Sérgio. Esse texto aqui também apresenta, irmãos, um caso em que este homem deitou com a própria madrasta dele ali, tá? Paulo escreve para ele, vocês deveriam ter disciplinado essa pessoa, ter expulsado eles. E Paulo fala, eu, pelo meu espírito, junto com o Senhor Jesus, já considero este homem expulso do meio de vocês. E vocês deveriam ter feito isso. Paulo está exortando essa igreja a fazer isso. Isso é o que, irmãos? Disciplina bíblica. Este homem vivia nos padrões cristãos? Não vivia. Então, é o dever também da igreja exercer a disciplina, mas vai ter outras aulas, irmãos, sobre essa questão. Aqui é só um panorama, tá? Então, é o dever da igreja, em Mateus tanto 18 como em 1 Coríntios 5, o dever da igreja de disciplinar a seus membros também, tá bom?
Outro dever da igreja, irmão, é reintegrar o arrependido. Vamos ler agora de novo, rapidinho, 2 Coríntios, que é o mesmo texto, 2. Só que eu vou ler agora os versos todos. Reintegrar o arrependimento. 2 Coríntios 2, 5 a 8. Essas coisas que eu estou comentando aqui, irmãos, é coisa que nós decidimos nas reuniões, tá? Agora, como que... Claro que com base bíblica para a gente seguir, né? 5 a 8, isso aí. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal essa repreensão feita por muitos, como já comentei, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que aconteceu aqui agora, irmãos? Alguns teólogos entendem, irmãos, que essa pessoa aqui reintegrada à igreja é aquele homem que foi expulso porque deitou-se com a madrasta, tá? Alguns compreendem assim. E agora ele arrependido pôde voltar para a igreja, tá? Isso quer dizer que a igreja tem o poder o quê? De tirar e o poder de reintegrar, linkando com o que Jesus falou lá de Mateus 18. Né? Aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Deixa eu falar. Paulo fala que para ele ser entregue a Satanás, mas para que a sua alma no final seja salva, né? É como se ele fosse sofrer as consequências daquelas decisões dele. E aí, em dado momento, Deus trouxesse ele ao arrependimento, né? E ele pôde se arrepender e voltar. É isso aí. E outra responsabilidade, irmãos, é cuidar da doutrina. Irmãos, acho que é muito versículo para ler. Atos 15. Coloca aí Atos 15, Sérgio. 22 a 29. Nosso tempo já foi, irmãos. Vou ler só essa. A gente ia ler os primeiros também, mas vamos ler só essa parte. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja. Pode ir. Eleger homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e anciãos, Paulo e Barnabé foi enviado pela igreja, a esta igreja que teve um certo problema. Escreveu assim, por intermédio deles, escreveram o seguinte, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Vai mais um, Sérgio. Pareceu-nos bem reunir-nos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, aos quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Pode ir. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então, o que aconteceu aqui? Esses outros irmãos gentios que se converteram, irmãos, alguns judeus estavam dizendo para eles, vocês precisam o quê? Guardar a lei, se circuncidar, igual Moisés ordenou de novo, cumprir todos os ritos do Antigo Testamento, cumprir toda a lei judaica. O que a igreja entendeu? Negativo. Não é isso não. Se reuniram, irmãos, e nesse primeiro concílio da igreja, eles entenderam que não era assim que deveria acontecer. Nessa reunião, e está lá, irmãos, os apóstolos, que é um caso muito específico, isso não vai acontecer mais
ao longo da história, porque os apóstolos já se foram. Está lá os apóstolos, os presbíteros da igreja, a própria igreja tomando a decisão, e aí entram em acordo no final, dizendo que a única coisa que aqueles gentios se converteram deveriam guardar era o seguinte, da carne sufocada, da corrupção do mundo, da fornicação, de coisas que do pecado em si eles deveriam se guardar. Então, o que a igreja fez aqui nesse sentido, irmãos? Ela preservou o quê? A doutrina, o ensino. Eles entraram em acordo dizendo, ó, este que é o ensino verdadeiro. Paulo fala também em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Irmãos, estou falando da responsabilidade da igreja, tá? Que é também cuidar da doutrina. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo está falando aqui, ó, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Pode ir. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pode ir. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Pode ir para o 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Volta no 9, Sérgio. No 9. O que Paulo está dizendo para essa igreja de Gálatas? Primeiro, que eles estavam abandonando, irmãos, o evangelho. Estavam querendo voltar às práticas judaicas. Ó, vocês, e aí Paulo não escreve, irmãos, só aos presbíteros, só aos pastores. Não, ele escreve à igreja. Vocês são responsáveis, vocês receberam o evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer para vocês. Vocês estão abandonando o evangelho. E o que ele vai falar? Ó, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que vocês já receberam, seja o quê? Anátema. Ao ponto de dizer, se um anjo vir apresentar o teu evangelho, tem que ser considerado maldição. Logo, a igreja também tem responsabilidade, irmãos, de cuidar da doutrina, daquilo que nós recebemos como a palavra de Deus. Agora vai em 2 João 1, 10 e 11. Eu estou acabando já, irmãos. Falta 5 minutos para 10 e meia. 2 João 1, 10 e 11. É, 10 e 11. Se alguém, irmãos, vem ter convosco e não traz esta doutrina, o que é esta doutrina, irmãos? O que significa doutrina? Significa ensino. Se alguém está vindo até vocês sem este ensino, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha isso. Pode ir. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, irmãos, o que João está falando aqui? É uma pessoa que se diz cristão, que estava até entre nós e que está vindo com outro evangelho. Chega um colega nosso aqui do nada, começa a ouvir umas coisas muito estranhas e começa a ensinar os irmãos aqui. É para nem conversar com ele, porque está ensinando completamente outra coisa, dizendo que Cristo não é Deus, por exemplo, ou falando que Cristo não nasceu em carne realmente. É para ser considerado o quê? Como maldição, como Paulo falou, né? Não é nem para sentar com ele. O que é isso, irmãos? Cuidar da doutrina. Se não vem com a doutrina correta, eu considero como algo errado e me afasto. Tá bom? Então, ó, escolher os oficiais, exercer a disciplina, reintegrar ao arrependimento e cuidar da doutrina, responsabilidades da igreja. Outro, irmãos, enviar missionários. Isso está em Atos 13, 1 e 3. Eu acho, irmãos, que já é 10 e meia. Então, é responsabilidade também, irmãos, da igreja enviar missionários. Abre aí, Sérgio, 13, Atos 13. Está lá. 1 e 3. Diz assim, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo,
apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Até aí só. Então, irmãos, foi essa igreja orando, irmãos, essa igreja jejuando e decidiram enviar Paulo e Barnabé. Tá bom? Então, a responsabilidade da igreja também enviar missionários e se preocupar com isso. Então, irmãos, eu acho que agora já é 10h30. Eu acho que tem alguma coisa para falar aqui ainda, mas acho pode ser na próxima aula, não sei. Falta muita coisa, Abel? Falta a votação do presbitério aqui e a pluralidade de presbíteros e igualdade essencial dos presbíteros também. Daria mais uma aula, sim? Talvez dê, não sei. Acho melhor mais uma aula, Abel. Então pode ser. Pode ser. Pode falar, filho. Tá. Acho que a próxima aula fica um pouquinho mais curta, um pouquinho. É porque vai surgindo muitos assuntos, irmãos, e muitas perguntas também. Mas você vê, irmãos, que são coisas assim importantes e que às vezes a gente não está pensando muito nisso não, tá? Mas olha como que a Bíblia trata dessas coisas, né? A Bíblia deixa essas coisas claras para nós, tá bom? Vamos levar para a votação da igreja. Sim, claro. É o horário que a gente sempre vai, tá, irmãos? Até 10h30 mesmo. De ensino. Só mudou o formato. Aproveitamos aí o tempo todo, né? Até a oferta a gente não tirou ainda. Vamos tirar daqui a pouco. Mas a próxima, então, vai ficar só a votação do presbitério e a pluralidade dos presbíteros e o que mais? A distinção, né, funcional. E depois, irmãos, as futuras congregações também. E aí vai ser uma coisa meio que conclusiva aqui. Os irmãos que forem surgindo dúvida aí da aula de hoje, né, podem ir perguntando aí, ou anota a pergunta e manda para a gente, ou pergunta na próxima aula. Isso. Porque às vezes surgem dúvidas depois, né? Se não ficou muito claro, irmãos, eu sei que as mamães, os papais ali com as crianças, às vezes dá mais dificuldade. Se não compreender alguma coisa, anota ali, não entendi isso. Volta, me pergunta o pastor ou o Sérgio, tá bom? Tá bom demais, glória a Deus. Então, nós vimos, irmãos, como que é a responsabilidade da igreja e qual é o modelo que nós, entendendo agora, nós vamos procurar seguir, tá bom, irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Vamos orar então. Te agradecemos, Senhor, por este momento, te louvamos pela tua palavra em nossos corações, obrigado pela tua graça. Ajuda-nos a compreender essas verdades, ó Deus, a cada dia, para que a nossa mente seja, Senhor, iluminada pela tua verdade. Ajuda-nos a compreender como nós somos como igreja, como membros um dos outros e o corpo de Cristo. Obrigado por cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado muito. Obrigado, Deus, porque nós somos pequenos, somos fracos, falhos, mas o Senhor, como nosso Senhor, como nosso Deus, tem cuidado de nós. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que nós somos teus filhos, somos a tua igreja, somos o teu corpo, que possamos amar, Senhor, uns aos outros aqui, possamos cuidar uns dos outros, ó Deus. Inclina o nosso coração a isso e ajuda-nos, ó Pai, a viver neste mundo, Pai, como a tua igreja. Assim pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.